Fala, palmeirense. É hoje, hein? É hoje, não tem mais discussão. Talvez hoje seja o jogo mais importante deste Palmeiras iniciado em 2020, na era Abel Ferreira. Antes de falar sobre esse jogo, antes de falar do significado desse jogo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar, participar do canal comigo. Tenho tentado responder tudo que vocês colocam, nem sempre eu consigo responder. E vou pedir para você que está assistindo esse vídeo e não está inscrito, porque esse último vídeo que a gente colocou teve quase 10 mil acessos, e metade das pessoas que assistiram ao vídeo, e metade das pessoas que assistem aos vídeos normalmente não está inscrita no canal. E para o nosso trabalho é muito importante que você esteja inscrito. O YouTube considera, obviamente, quanto mais inscrições, que o canal tem mais relevância e recomenda mais, enfim. É muito importante pra gente que você se inscreva e eu vou pedir pra você se inscrever, se você não tá inscrito ainda. E se você tiver inscrito e gostado do trabalho que a gente faz aqui, conta pros seus amigos palmeirenses, conta que tá aqui, que esse canal, o canal Diego e o Ato Marada, fala de Palmeiras de uma maneira não histérica, de uma maneira raciocinada, de uma maneira lógica, e que a gente tá aqui pra dialogar com vocês. E hoje, Palmeiras e Chelsea é o jogo que pode mudar o Palmeiras, mudar a instituição Palmeiras de patamar. Não é o time, não é o elenco, é a instituição. É um jogo que pode mudar realmente o curso da história do Palmeiras. Eu vou explicar por quê. Não é exagero o que eu vou falar agora. O Palmeiras pode passar a ser, ficar entre os 4 maiores clubes do mundo no maior campeonato de clubes em todos os tempos. Isso por si só já é algo excepcional, né? E o Fluminense pode acompanhar também o Palmeiras nessa jornada. O Palmeiras, se conseguir chegar à semifinal, vencendo o Chelsea hoje, fazendo uma revanche do que foi em 2021, o Palmeiras vai ter passado por dois europeus. Vai ter deixado o Porto para trás na fase de grupos e agora vai ter deixado o Chelsea para trás também, né? Então já é um feito muito grande. E nenhum clube brasileiro conseguiu isso, né? De 52 para cá, em mundiais, quando houve a Copa Rio, nenhum clube conseguiu isso. Em 51, Palmeiras, e vale frisar, né? A Copa Rio de 52 não tem o mesmo reconhecimento da FIFA, não teve até hoje o mesmo reconhecimento da FIFA, né? Como um campeonato internacional, né? A Copa Rio de 51 é chamada de primeiro campeonato internacional de clubes da história, mas a Copa Rio de 52 não tem essa chancela ainda, embora seja o campeonato nos mesmos moldes e deveria até conseguir algo parecido, mas não conseguiu ainda. Mas vou considerar que 52, por ter sido um campeonato igual à Copa Rio de 51, basicamente, na sua estrutura, tem o mesmo peso. Naquele ano, em 52, vamos primeiro falar do Palmeiras. Em 51, o Palmeiras ganha do Nice da França por 3-0, ganha do Estrela Vermelha da Iugoslávia por 2-1, ele perde um jogo para a Juventus por 4-0 no Pacaembu, depois ganha da Juventus por 2-1 e empata a finalíssima, né, o último jogo, em 2-2 e sai campeão da Copa Rio de 51, que foi o Mundial da época, gostem ou não gostem, foi o Mundial da época, e é assim que é tratado, é assim que você palmeirense deveria absorver. Se alguém falar o contrário, problema de quem fala o contrário. Foi uma competição muito importante na sua época e tem um peso histórico relevante. Foi, digam o que digam, é a primeira competição internacional de clubes da história do futebol. Então, não quer chamar de mundial, não chama, mas o Palmeiras é o campeão da primeira competição oficial internacional de clubes da história do futebol. É o pioneiro, o primeiro clube a fazer isso. E nada vai tirar isso do Palmeiras. E aí acontece que depois por muito tempo não se disputa, né? Não se faz uma disputa internacional entre clubes de confederações diferentes. Começa com o Mundial Interclubes, que o Santos ganha em 62 e 63, né? E depois começa a Copa Toyota, que o Flamengo ganha, o Grêmio ganha, enfim. Mas aquilo era diferente, porque era um jogo só. Você não misturava confederações. Era o campeão da UEFA, o campeão da Comebol, que na época chamava CSF, não chamava nem Comebol. Era a Confederação Sul-Americana de Futebol, se não me engano. E era um outro futebol, né? Naquela época, os clubes da América do Sul não perdiam tantos seus jogadores para a Europa podia contratar no máximo 3 estrangeiros, fosse ele, por exemplo, o alemão era estrangeiro para a Itália, o italiano era estrangeiro para a Alemanha, então, e todos os demais países.
que acontece é que em 95, vou pedir para o nosso diretor colocar aqui, ó, essa matéria que está aqui com esse título, por acaso eu estava na ESPN na época, fui eu que traduzi. Entre as atribuições da gente que trabalhava no site, o pessoal que trabalha até hoje faz isso, mas quem trabalha no site da ESPN muitas vezes tem que traduzir artigos, reportagens que vêm de fora, de outros escritórios da ESPN. E essa matéria veio da Espanha, do Jordi Blanco, e eu tive o prazer de traduzir porque esse é um tema que eu gosto muito, que é a sentença Bosman, o caso Bosman. Em 2020, fez 25 anos que esse cara, que foi um jogador meia boca, transformou a história do futebol. Porque ele queria poder sair do clube que ele estava para mudar de clube, e ele não conseguiu fazer isso. O Bosman é esse cara aqui, ó, do meio dessa foto aqui que você está vendo. Ele não podia fazer isso porque era considerado estrangeiro no outro país. Ele conseguiu alterar, ele conseguiu ser dono do próprio passe, para começo de conversa, e a partir dali, ele como cidadão, ele conseguiu equiparar o jogador de futebol ao cidadão trabalhador normal, e a partir daquele momento, os europeus entre si não eram mais estrangeiros. Isso revolucionou a história do futebol. A partir dali, os clubes europeus mais ricos passaram a montar seleções absurdas. Era impossível ganhar desses clubes. E aí a Copa Toyota, que foi o nome que foi dado ali a partir dos anos 80 para o Mundial Interclubes, que na verdade é a Copa Intercontinental, que é a disputa do campeão da Libertadores com o campeão da Champions League, passou a chamada de Mundial, convencionou-se chamar de Mundial, a FIFA deu essa chancela, né? Só que naquela época, os clubes da América do Sul eles podiam, antes de 95, ser de fato os melhores clubes do mundo. A gente pega o caso do São Paulo, do Tele, bicampeão 92, 93. Naqueles 2 anos, o São Paulo era o melhor clube do mundo. Ele não ganhou do Barcelona ao acaso, não ganhou do Milan ao acaso. O São Paulo era melhor que os dois. E o Palmeiras, que talvez fosse tão bom quanto o São Paulo, não ganhou a Libertadores. Se tivesse ganhado naquela época, teria ido e teria ganhado do Barcelona também. Mas o Palmeiras, como a gente sabe, só foi ganhar a Libertadores em 99. E em 99 o Palmeiras vai disputar essa Copa Toyota e joga contra o Manchester United, num jogo em que é roubado. O Palmeiras é roubado em 99. Se houvesse VAR, o Palmeiras não teria perdido aquele jogo. E o Palmeiras não vence a Copa Toyota. E a piada do não tem mundial torna-se uma verdade, né? Uma mentira repetida muitas vezes vira verdade, como o Abel coloca. E mas é fato que o Palmeiras não conquistou a Copa Toyota, o Intercontinental, né? E aí em 2000 a FIFA faz aquele campeonato, o Corinthians ganha, e naquele ano o Corinthians se sagra campeão como país convidado, classificado como convidado por seu país sede, sem ganhar de europeu, porque o Corinthians empata com o Real Madrid apenas e bate o Vasco na final. O Vasco ganha do Manchester United, mas faz a final com o Corinthians e nem campeão é. Então o Corinthians conseguiu ser campeão mundial sem ganhar de um clube europeu. É uma situação... existe aquela tiração de sal que eles ganharam um mundial sem ganhar uma Libertadores, né? Porque eles só vão ganhar Libertadores em 12. E na verdade acho que é até pior que isso. Eles conseguem ser campeões mundiais sem ganhar de qualquer europeu. Algo que é inviável nesse campeonato atual agora com 32 clubes, porque você não tem como não passar pelos europeus para ser campeão. E aí que tá, o Palmeiras vai repetir um feito que só ele fez em 51, e que aí em 52, essa Copa Rio de 52, que não é homologada como a de 51, né, não tem o mesmo reconhecimento, o Fluminense ganha do Áustria Viena e ganha do Grasshopper da Suíça. Você pode ver que são times bem mais fracos, que é a Juventus, o Nice e o Estrela Vermelha, né? E o Corinthians ganha do Saarbrücken, que era o vice-campeão da Alemanha Ocidental. O Stuttgart não pôde vir por uma questão legal da Alemanha Ocidental na época. E do Áustria Viena, que era um time forte da Áustria, que não é um time da Itália, não é um time da França, não é um time de um grande centro, né? E aí em 2005 o São Paulo ganha do Liverpool, mas ganha um jogo só um jogo, ganha um europeu. O Internacional ganha do Barcelona no ano seguinte, ganha de um europeu. É um feito muito grande, mas é um clube só, né? Ganha esse clube europeu, né? E o Corinthians em 2012 ganha do Chelsea, um jogo só também. No jogo anterior ele ganha do time, se não me engano, do Deportivo Saprissa, né? Da Costa Rica. Posso estar enganado, e aí
Peço perdão, mas também nesse canal aqui ninguém vai se importar se eu tô falando algo errado do Corinthians. Mas em 99, né, o parâmetro era a Copa Toyota, então se o Palmeiras tivesse ganhado aquele campeonato, seria um campeonato mundial. E em 2021, imperava esse parâmetro ainda, né? E eu tava lá em Abu Dhabi, eu fui naquela final, eu vi o Palmeiras e Chelsea, e o Palmeiras merecia ter ganhado, e tava levando o jogo pros pênaltis, né? Até que no último minuto da prorrogação acontece o que acontece, a bola pega na mão do Luan, é pênalti e o Palmeiras perde. O Palmeiras ganhando hoje, ele já vai chegar onde ninguém chegou. Porque ele vai ter passado por 2 europeus, vai estar entre os 4 maiores do mundo no campeonato de 32 times, né? E vai enfrentar ali ou o Al Hilal ou o Fluminense, caso passe. E aí, inevitavelmente, vai pegar na final um europeu, porque os classificados outras chaves são o PSG, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Real Madrid. Só tem peso pesado, vou colocar o Dortmund, é o peso menos pesado dos 4 ali, mas em termos de tradição também, o Dortmund, o Borussia Dortmund é um grande time. O André Donk, meu amigo da ESPN, é um torcedor do Dortmund, eu aprendi muito sobre a história do Dortmund com ele, e é um clube gigante também. Mas o Palmeiras, já ganhando hoje do Chelsea, já vai chegar onde nenhum outro brasileiro conseguiu na era moderna do futebol, de 95 para cá. O futebol é outro, o futebol em nível global é outro de 95 para cá. Então o feito do Palmeiras de estar entre os 8, junto com o Fluminense, já é gigante, e se ficar entre os 4, vai ser ainda mais gigante. Palmeirense, a gente não sabe se vai dar. Eu acredito na vitória. Eu acredito que vai dar. Espero que você também acredite e espero que no vídeo de amanhã a gente esteja aqui falando como foi bom ver o Palmeiras ganhar, que legal que foi ver o Palmeiras vencer. E se o Palmeiras por acaso não conseguir esse feito, você continue orgulhoso do seu clube, porque o que o seu clube fez, por enquanto, ninguém mais terá feito. A gente se vê amanhã. Até lá.